Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o João Vitor e hoje a gente vai bater aquele papo, ou melhor, aquela conversa sobre circuitos em regime transitório. Vamos lá no nosso aulão? Partiu? Então bora! Bom, para começar, vamos pensar o seguinte. O que a gente vai ver hoje, João? Vamos aqui olhar raio-x. Primeiro, a gente vai começar vendo capacitores e indutores. Depois, circuitos RC e RL. Depois, circuitos RLC. E por último, transformada de Laplace em circuitos. Vamos lá? Vamos começar então. Bora! Bom, vamos falar sobre os capacitores. Bom, o capacitor, na verdade, o que é o capacitor? O capacitor ele é basicamente projetado para ficar armazenando energia dentro do seu campo elétrico. Do que é composto um capacitor, João? Bom, um capacitor ele tem duas placas metálicas paralelas. Então eu trouxe aqui um desenho um pouquinho mais amplo. Duas placas metálicas paralelas. Entre elas ele tem um dielétrico que está a uma certa distância d. Então essa é a estrutura física dele. Placas paralelas e um dielétrico entre elas. E aí, como que a gente faz para representar isso num circuito, João? Porque a gente não vai desenhar isso daqui todas as vezes. Não, a gente vai representar num circuito dessa forma. Isso daqui vai ser um capacitor. Tranquilo? Então, vamos lembrar mais uma vez para ver se você ficou atento ao que eu falei. O capacitor, ele é projetado para quê? Ele é projetado para armazenar energia em seu campo elétrico. E aí, vamos dificultar um pouco isso aí. Vamos conectar uma fonte de tensão nesses terminais, porque essas linhas pretas aqui saindo das placas metálicas são terminais. E aí, se a gente conectar aí uma fonte de tensão nesses terminais, a gente vai ter basicamente isso daqui, ó, um capacitor ligado numa fonte de tensão. Então a gente vai ter aqui um capacitor ligado na fonte de tensão, certo? E aqui a gente vai ter a representação disso num circuito, porque, não vou ficar desenhando assim elaborado dentro de um circuito. Então no circuito, isso daqui é esse equivalente, a gente tem uma fonte de tensão ligada no capacitor. Quando isso ocorre, uma placa vai ficar carregada com uma carga positiva, então aqui, ó, carga positiva, ligada no polo positivo dessa fonte, e a outra vai ficar carregada com a carga negativa. Assim, o capacitor fica carregado e a carga fica armazenada. E essa carga armazenada, como que ela é? Ela é proporcional à tensão aplicada. E aí, como que eu faço para relacionar essa proporcionalidade? Trago aí pra gente a nossa primeira fórmula. E a nossa primeira fórmula diz que a nossa carga, certo? A carga que está aqui acumulada nesse capacitor, ela é proporcional à tensão. E essa condição aí, essa constante de proporcionalidade, a gente vai chamar de Czão. E esse Czão aí é a capacitância. Tranquilo? Então a gente vai ver quem é a capacitância de um capacitor. Vamos lá. O que é a capacitância de um capacitor? A capacitância de um capacitor, traduzindo, ela é essa fórmula aí. João, que bizarro. Que fórmula é essa? Nunca vi esse E, nunca vi esse A, nunca vi esse D. Bom, ela é bem simples. Ela está ligada exatamente à capacidade ali daquele capacitor acumular aquela carga. Então, a gente tem que esse D aqui, você sabe quem é. Eu fiz o desenho lá no início e a distância entre as placas estava lá marcada no desenho. Então, esse D aqui é exatamente a distância entre as placas. Esse A, você sabe quem é, mas você ainda não viu. Esse A, ela é a área da superfície de cada placa. Então, a gente tem lá as duas placas em paralelo, certo? E a superfície dessa placa, ela tem uma certa área. E essa área é essa A aí. E esse Ezinho aí, rosa, o que é? Bom, esse Ezinho aí, ele é uma constante de permissividade do material elétrico entre as placas. Que a gente tem ali um dielétrico entre as placas. Só que ele pode ser feito de diversos materiais. E aí, esse Ezinho, ele depende diretamente do material dielétrico que está lá dentro, entre essas placas. Tranquilo? Difícil? Não, né? Então, vamos lá. Vamos indo. Bom, agora vamos começar a trabalhar de fato com o que a gente vai usar, que é começar a relacionar aí corrente e tensão aqui dentro. Bom, então vamos fazer o seguinte. A gente tem esse esquema. Cortei isso daqui de um circuito, onde tem um capacitor, em cima desse capacitor tem uma certa queda de tensão e uma corrente que vai passar por esse capacitor. Como que vamos trabalhar com isso aqui dentro? Bom, para começar a gente tem que pensar o seguinte. A gente sabe que a carga é igual a capacitância vezes V. Não é isso? A capacitância é esse valor C aqui do capacitor, certo? Geralmente, gente, esse valor de capacitância, ele é um valor nominal, ou seja, ele é um valor dado no exercício.
Então ele diz que a capacitância é tanto, ok? Então não se preocupe muito com isso. Mas se ele não der capacitância, você já sabe como fazer. É o Ezinho vezes o A dividido por D. Tranquilo? Bom, olhando para cá aqui agora dá muita vontade de quê? Eu sei que tu tá com vontade de derivar, né? É isso aí. Então, tu quer derivar isso daqui. Quando você derivar isso daqui, você vai ter dq, dt, opa, dq, dt a gente sabe quem que é. Vamos ver o que que é. Bom, isso é igual a dcv, dt. E aí você lá, né, você já viu aqui todas as aulas do Responde Aí, e você sabe que dq, dt é o quê? É a corrente, né? Toda vez que a gente está falando de corrente, I é igual ao quê? dq, dt. Então vale aqui uma observação. I é sempre igual a dq, dt. Então a gente vai ter que I vai ser igual ao quê? Bom, esse C aqui, essa capacitância, é uma constante aqui dentro, né? Ela é um valor fixo aqui do capacitor. Então ela pode sair. Então ela vai ser I igual a C dV dt. Olha, isso daqui é importante. Essa daqui vai ser a fórmula que a gente vai usar aí dentro de capacitor. Tranquilo? Então é importante você saber quem é ela e como que a gente chega nela partindo dessa equação aqui de proporcionalidade entre carga e tensão. Tranquilo? Ao mesmo tempo, tu olha para isso daqui agora, tu quer fazer o quê? Tu tem a derivada aqui, dv/dt. Ah, bom, se eu quiser achar o v, o que acontece? Bom, vamos integrar, né? Então, se a gente integrar isso daí, a gente vai ter uma integral de menos infinito até o tempo t, certo? Isso de i dt. Tranquilo? Ao mesmo tempo aqui, esse c eu já posso tirar, né? Da integral, porque eu sei que é constante. Então, c, e aí aqui vai ficar menos isso daqui de dv dt. Dessa forma, a gente pode fazer o seguinte. A integral aqui disso daqui, não tem muito como a gente mexer, né? Ela vai ficar assim. Mas esse c eu posso passar para lá dividindo. Então, a gente vai usar mais a seguinte fórmula. 1 sobre c, isso daqui multiplica essa integral de menos infinito até t, de i dt, igual a integral de dv dt vai ser v menos v de t0. Então, você pode usar assim, ou caso você queira, você pode pegar, acontece muito, esse v de t0 e passar ele para lá somando. Então, você pode ver aparecer isso daqui também, ó. IC igual a menos integral de t i dt, isso daqui mais v de t0. Lembrando que, cuidado, esse mais v de t0 ele não está aqui dentro dessa integral, tá? Isso é uma coisa que às vezes quando aparece, muita gente se confunde. Isso daqui não é a integral disso tudo, a integral é só de i dt. Isso tudo igual a tensão V. Por que ele aparece muito você jogar esse V de t0 para lá? Porque aí você vai conseguir achar exatamente o que você quer, que é a tensão. E aí você está relacionando eles. Então você acha a corrente através aqui da derivada da tensão e você acha a tensão através da integral da corrente. Essa relação aí de vai e volta. Beleza? Bom, propriedades importantes aí do capacitor. Já escrevi aqui a fórmula dele, então deixa ele salvinho aí. Qual é a primeira propriedade importante? O capacitor ele é um circuito aberto para tensão contínua. O que significa isso, João? Significa que toda vez que a gente tiver, certo, um circuito aberto, ou melhor, uma tensão contínua, a gente tem um circuito aberto. E quando a gente tem um circuito aberto, a gente tem uma tensão contínua. É um caminho de ida e volta, certo? Então, se a gente está olhando ali uma tensão que está sempre contínua, a gente já sabe que o capacitor ele vai ser substituído aí por um circuito aberto. Ele vai abrir. Tranquilo? Isso acontece por quê? Porque quando a gente tem a tensão e ela não varia no tempo, a corrente que passa no capacitor é zero, tá? Então, é bonitinho, mas por que isso acontece? Exatamente por esse motivo. Quando a tensão não varia no tempo, a corrente que passa nesse capacitor vai ser zero. E a segunda propriedade importante é a seguinte: a tensão no capacitor não pode variar instantaneamente, pois uma variação descontínua na tensão precisaria, requer uma corrente infinita, o que é fisicamente impossível. Então, muito cuidado. A tensão no capacitor ela não pode variar do nada, instantaneamente assim, porque uma variação descontínua dessa tensão significa que a gente tem uma corrente infinita. E corrente infinita não é uma coisa palpável, é uma coisa impossível na física. Então, fisicamente falando, é uma coisa que não dá pra gente desenvolver. Tranquilo?
Então agora a gente vai falar o seguinte, a gente quando já viu lá resistor, em algum momento, né, a gente via a associação de resistores. Então a gente fazia um REC, certo? A gente fazia uma resistência equivalente. Agora a gente vai chegar aqui e vai fazer o quê? Vai fazer uma capacitância equivalente. Então o que pode aparecer pra gente? Podem aparecer capacitores que estão em paralelo ou capacitores que estão em série. E a gente vai ver que isso fica um pouco diferente do que era lá resistor. Vamos ver como. Bom, olhando para cá primeiro, a gente sabe o seguinte, a gente pode aplicar o quê? LCK. Lembra o que é LCK? LCK é Lei das Correntes de Kirchhoff. O que diz a Lei das Correntes de Kirchhoff? Que quando a gente pega aqui um certo nó, a gente tem que, todas as correntes que estão entrando tem que ser igual às correntes que estão saindo. Tranquilo? Bom, então, se a gente pegar aí, a gente pode ver que dentro desse circuito inteiro, a gente tem essa corrente I entrando e está saindo aqui, por exemplo, ela sai daqui e está entrando aqui I1, I2 e I3. Então a gente pode dizer que é igual a I1 mais I2 mais I3. Tranquilo? Ao mesmo tempo, a gente pode pegar cada I1, I2 e I3 e usar a relação que a gente tem de capacitor para achar eles. Ah, João, não entendi. Como assim? Bom, assim, ó. I1 vai ser igual a quê? Vai ser igual a C dVdt. Só que quem é o C aqui? É o 4, né? 4 farad. Então a gente vai ter 4 dV dt. Quem é o I2? O I2 vai ser o quê? 5 dV dt. E quem é o I3? O I3 vai ser igual a 6 dV dt. Certo? Então, a gente vai pensar o seguinte. Quanto vale o I total? O I total aqui, ele vai ser exatamente igual ao quê? 4 dVdt mais 5 dVdt mais 6 dVdt. Se a gente coloca esse dVdt em evidência, isso sobrou pra gente 4 mais 5 mais 6. Beleza? O que dá pra gente 15 dV dt. Ou seja, o que a gente pode reparar aqui? Que se a gente estiver analisando esse I aqui, ele vai ser 15 dV dt. Então, quem vai ser a capacitância equivalente do circuito inteiro? 15, né? E o que é o 15? É a soma de cada capacitor. Então, o que a gente pode observar, tirar de conclusão, que a capacitância equivalente, quando a gente tem aqui um circuito com uma associação de capacitores em paralelo, ela sempre vai ser a soma dos capacitores, dos valores de capacitância de cada capacitor. Então, C1 mais C2 mais tanana, 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 mais Cn. Tranquilo? Então, essa fórmula aí é importante e salva vidas, tá? Vamos gravar ela aí. E aí a gente já pôde perceber uma coisa de legal. O que a gente pôde perceber de legal? Que isso é exatamente o oposto da resistência, né? Então a gente pode gravar dessa forma também. Se é o oposto, significa que na resistência em série, a gente soma os resistores. Aqui, quando a gente tem capacitor em paralelo, a gente soma os capacitores. Então, quando a gente tiver os capacitores em série, basicamente a gente vai pensar o quê? Que vai ser o inverso, né? Que vai ser como se fosse o paralelo para o resistor. Então, vamos analisar isso agora. Pá! Vamos ver como é essa associação em série. E aí, como que a gente faz para fazer isso? Bom, a gente vai pensar o seguinte. Aqui a gente tem a mesma corrente passando por todos esses capacitores. E a gente sabe que se a gente, em cada capacitor, a gente vai ter uma queda de tensão. V1, V2, V3 e a queda de tensão total. E como a soma de todas essas quedas de tensão tem que dar zero, automaticamente essa queda de tensão V tem que ser igual à soma dessas quedas de tensão aqui, certo? Então, isso é o que a gente chama de quê? De LKT, ou LTK, tá? Isso é a lei de Kirchhoff das tensões, ou lei das tensões de Kirchhoff. Isso dá pra gente o quê? Dá que a tensão V é igual a V1 mais V2 mais V3. Então, V1 mais V2 mais V3. Agora, a gente precisa achar V1, V2 e V3 exatamente aí de cada um deles. A gente consegue achar esses valores? Consegue, né? A gente vai usar aquela fórmula que a gente provou depois. V1 é igual a 1 quarto, e aí a gente tem aí 1 dividido pelo valor do capacitor, então é 1 dividido por C, integral de T a menos infinito, I de T
dt, isso tudo mais V1 de T0, lembra? E aí depois a gente vai ter V2 vai ser 1/4, na verdade 1/5, desculpe. Então 1/5 integral de T menos infinito e de T dt mais V2 T0. Então V2 T0. E V3 vai ser igual a 1/6 de integral de T menos infinito e de T dt mais V3 T0. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai substituir esses valores de V1, V2 e V3 aqui dentro. Então, quando a gente substituir isso, a gente vai ver que esse V ele vai ser igual a soma de todas essas frações, então vai ser 1 mais 4 mais 1/5 mais 1/6. Isso que multiplica a integral de t até menos infinito de i de t dt. Bonitinho, né? Mas agora a gente pode somar cada uma dessas constantes. V1 de T0 mais V2 de T0 mais V3 de T0. Opa, quase que não deu. Deixa eu dar um pouquinho pro lado aqui. Deixa eu ver se ajusta aqui. Pronto. V3 T0. Tranquilo? Então a gente tem basicamente essa expressão aí grandona. Isso vai dar pra gente isso daqui, ó. 37,60 integral de t menos infinito de i de t dt. Mas isso daqui é como se fosse o v total de t0. E aí o que a gente consegue concluir? A gente consegue concluir o quê? Que isso daqui é o valor de todas as capacitâncias unidas. E isso é exatamente a nossa capacitância equivalente. Então, partindo desse princípio, a gente sabe que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais mais 1 sobre Cn. Então, quando a gente quiser encontrar a capacitância equivalente, é dessa forma que a gente vai desenvolver. Então, isso quando a gente tiver um modelo em série. Ao mesmo tempo, as mesmas regras que a gente usava lá em resistor estão valendo aqui, né? Então, se a gente tiver só dois capacitores em série, a gente vai ter que a SEC aí, ela vai ser o quê? C1, C2, que é o produto, certo? Dividido por C1 mais C2. Isso aqui com 2 capacitores. Beleza? Então, isso também é bem importante aqui pra gente. 2 capacitores. Fechou? Tranquilo, então. Vamos fazer aí um exercício pra gente poder treinar isso daí? Bom, vamos lá. Olhando pra cá, o que a gente tem? A gente tem aqui um capacitor, certo? 5 farad de capacitância. E aí tem uma corrente I de T, que é igual a 4 seno de 4T. E ele quer saber quanto que é V de T, sabendo que V de 0 é igual a 1 volt. Bom, primeiro de tudo a gente sabe que V de T, certo? Vai ser igual a 1 sobre o valor da capacitância, integral de T, de verdade, menos infinita TT, I de T dt mais V de T0. Então, isso aqui é o que a gente tem. Esse valor a gente tem, esse valor a gente tem, e esse valor a gente tem. Então, vamos substituir tudo aí. Esse V de T, ele vai ser igual a 1 sobre 5, integral de t menos infinito, 4 seno de 4t, isso tudo dt, mais 1. Então, esse é o valor aí pra gente. Agora, o que a gente precisa desenvolver? É achar essa integral aqui, né? Como que faz para achar essa integral, João? Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer uma substituiçãozinha. A gente vai dizer que u é igual a 4t. Então, se u é igual a 4t, du é igual a 4 dt. Tranquilo? Dessa forma, a gente sabe que a integral vai dar 4 seno de u, du sobre 4. Isso vai dar pra gente a integral de seno de u. E a integral de seno de u
isso daqui du. Isso daqui vai ser igual a menos cosseno de u. Certo? E aí, se a gente vier e voltar para isso daqui, a gente vai ter exatamente esse menos cosseno de u aqui, com esse u sendo igual a 4t. Então a gente vai ter menos cosseno de 4t, certo? Então essa integral aqui vai ser menos cosseno de 4t variando de t até zero, né? Então vai ser v de t igual a menos 5, aí aqui vai ser menos cosseno de 4t, isso tudo aí variando aí de, nesse caso aí, t até zero. Dessa forma, somando ainda 1. E aí esse v de t vai ser igual a 1 quinto. Essa integral aqui vai dar menos cosseno aqui de 4t mais cosseno de zero. Isso tudo mais 1. Quando a gente fizer essa continha aí, a gente vai ver que o v de t vai dar menos 0,2 cosseno de 4t, certo? Isso daqui seria 1. 1 vezes 0,5 vai dar 0,2 mais 1, então mais 1,02. Então, esse daí vai ser o valor do nosso v de t, isso tudo em volts. Tranquilo? Beleza, então. Bom, agora vamos falar um pouco sobre indutores. Acabamos os capacitores, vamos para indutores. Bom, o indutor é o seguinte, o indutor ele basicamente é como se fosse uma bobina, certo? Com várias espiras de fio condutor. E para que ele é projetado? O indutor ele é projetado para armazenar energia em seu campo magnético. Enquanto o capacitor ele armazenava energia ali, carga no campo elétrico, aqui no campo magnético. Geralmente eles são formados por bobinas cilíndricas enroladas por muitas espiras de bronze, de cobre, de fio condutor no geral, tá? Então, qual é a representação do indutor dentro de um circuito, João? Bom, é dessa forma aqui. A gente vai ter essas espiras, onde a gente vai passar uma corrente I, a gente tem aqui uma queda de tensão V, e L aí um valor de indutância. Tranquilo? Então, a gente pode dizer direto que sempre V é igual a L dI dt, tá bom? Então essa é a principal relação que a gente vai usar aí para indutor. E aí, a gente tem que falar um pouco sobre a indutância, né? A indutância é esse L aí, e ela é uma característica de cada indutor no geral. Então, quem são esses símbolos aqui na indutância? Esse Mi aqui de rosa, ele é a permeabilidade do núcleo. Então, além desse M, a gente tem também o N. E o que é o N, João? O N é o número de espiras que o nosso indutor tem. Então a gente vai usar o N ao quadrado. O L, quem é o L, João? O L é o comprimento aí desse indutor. E o A é a área da seção transversal. Então a gente sabe que é ali como se fosse um cilindro, a gente cortou esse cilindro. Esse A aí vai ser a área da seção transversal. No geral, não se preocupa muito com isso, porque em quase todos os circuitos eles dão o valor da indutância, eles dão o valor de L. O que não significa que não pode cair isso daqui. Pode cair, mas não é tão relevante. Beleza? Mas se cair, você sabe como resolver. É só fazer essa fórmula aí e você acha o valor de L para qualquer indutor através dessas 4 características aí do material do indutor e de quantas espiras ele tem, e qual é o comprimento dele e tudo mais. Tranquilo? Agora então vamos achar a relação importante. A primeira relação importante é essa. O V é igual a L dI dt. Tem que estar com isso correndo no sangue. Tranquilo? Agora, qual é a outra relação importante? A outra relação importante é a seguinte. A gente vai pegar esse DI, dt e vai isolar o DI. Então, se a gente isolar o DI, o que vai sobrar do outro lado? Vai sobrar o V, né? Que multiplica, passa para o outro lado o L. 1 sobre L. E o dt que está dividindo passa multiplicando dt. Olha que bonitinho. DI igual a VL dt. O que tu quer muito fazer aí? Integrar, né? Então, quando você integrar dos dois lados aí, você vai ver que o I ele vai ser igual a gente vai ter 1 sobre L. E aqui desse lado a gente vai ter integral de T0 até T de V dt.
t, certo? E esse i aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, ele ainda vai ter que somar lá do outro lado um i de t de zero. Então a gente vai ter basicamente isso daí mais o i de t de zero. Igualzinho lá naquele nosso exemplo que a gente fez. Por quê? Porque essa integral aqui, ela é i menos i de t de zero. Tranquilo? Então, basicamente, é a mesma coisa que a gente fez lá para o capacitor. Tá vendo? É tudo muito semelhante. Fechado? Bom, agora então, a gente já viu essas duas relações. Vamos entender como que é a associação dos indutores. A gente já viu dos resistores, viu dos capacitores, agora a gente precisa ver dos indutores. Bom, a gente já sabe aqui, né, que através da LKT, que é a lei de Kirchhoff das tensões, V é igual a V1 mais V2 mais V3. Tranquilo? E a gente sabe a relação de cada um deles. V1 é igual ao quê? L dI dt, não é? Então L aqui é o quê? 4 dI dt. V2 é igual a 5 dI dt. E V3 é igual a 6 dI dt. Então a gente tem 4 dI dt, 5 dI dt e 6 dI dt. E aí, se a gente substituir aqui dentro, a gente vai ver que V vai ser igual ao quê? É só a gente somar, né? 4 mais 5 mais 6 e botar o dI dt em evidência. Então vai ficar 4 mais 5 mais 6 dI dt, certo? Isso vai dar pra gente 15 dI sobre dt. Tranquilo? Então a gente já sabe que isso é 15 dI dt. Dessa forma a gente sabe então que a indutância equivalente aqui vai ser exatamente essas parcelas. Então a LEC, é isso mesmo, LEC é indutância equivalente, ela vai ser exatamente igual a L1 mais L2 mais L3 mais Ln, certo? Então esse daí vai ser o nosso valor de LEC. Então LEC é igual a L1, L2, L3 mais Ln. Beleza? Ainda precisamos ver a associação em paralelo. Reparou? Agora o indutor ele é bem similar à resistência. Então tenta lembrar disso sempre que você for trabalhar, certo? Quando a gente está falando de capacitor, o capacitor é o inverso do que a gente trabalha na resistência. Então, lá na resistência, quando a gente tem paralelo, a gente faz lá 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 e por aí vai. E quando a gente está em série, a gente só soma esse valor de resistência. Quando a gente está trabalhando com capacitor, é o inverso. E quando a gente está trabalhando com indutor, a lógica é a mesma. Tranquilo? Bom, vamos agora fechar então aqui e mostrar o porquê que em paralelo a lógica é a mesma. Vamos lá, a gente tem um paralelo aí, então a gente tem essa corrente sendo dividida em 1, 2 e 3. Se a gente tem essa corrente sendo dividida, a gente pode aplicar LCK ou LKC, que é a lei das correntes de Kirchhoff, ou lei de Kirchhoff das correntes. Tranquilo? E aí vai ficar I igual a I1 mais I2 mais I3. Então esse LCKI é igual a I1 mais I2 mais I3. E a gente consegue achar cada um dos valores. Como assim? O I1 ele vai ser exatamente o quê? 1/4, certo? Porque aqui é 4 Henry. Então parece muito um 44, né? Gente, não é um 44 nem um 54. É um H de Henry. Tranquilo? Então a gente tem aqui 1/4 integral de t até t0, certo? V dt mais I1 t0. O I2 ele é 1/5 integral de t até t0, v dt mais I2 t0. E o I3 ele vai ser 1/6 integral de t até t0, v dt mais I3 t0, certo? Então esses são os valores, I1, I2 e I3. Agora a gente soma isso tudo aí, né? Quando a gente somar isso tudo aí, essa expressão do I, ela vai ficar basicamente assim, ó. 1/4 mais 1/5 mais 1/6 integral aí, né, de t0 até t. Então, t0 até t, v dt mais I1 t0 mais
I2T0 mais I3T0. Então, basicamente, é isso daí que está ocorrendo com a gente. A gente vai ter, então, isso daqui igual a 3760 integral de T0 V dt mais I de T0. Então, dessa forma, a gente conseguiu mostrar o quê? A gente conseguiu mostrar que essa resistência equivalente aqui, né? Perdão, essa indutância equivalente é o valor dessas parcelas aqui. Então, a gente pode chegar à conclusão de que 1 sobre leque é igual a 1 L1 mais 1 L2 mais mais 1 Ln. Tranquilo? Então, é dessa forma aqui. E se a gente tiver indutor, dois indutores, então 2 indutores, a gente vai ter leque igual a L1, L2 dividido por L1 mais L2. Então, isso daqui é o caso em que a gente tem dois indutores aí dentro do circuito. Tranquilo? Então, essa aí vai ser a nossa associação de indutores. Beleza? Bom, agora vamos ver um exemplinho aqui, né? Que exemplinho é esse? A gente tem um indutor que ele é de 200 aqui mH, certo? Então, esse é o valor do indutor. Uma tensão V de T, que é 3T² mais 2T mais 4V, para T sempre maior que zero. Ele quer saber o I de T, tendo que o I de zero é igual a 1 ampere. Então, vamos começar pelo seguinte. Quanto é o I de T? O I de T ele é igual a 1 dividido por L. E quem é o L? 200. Certo? E aí é 200 vezes 10 a menos 3, né? Não pode esquecer 10 a menos 3. Isso tudo, integral de... vai ficar 0 até T. E aí é o V. Então esse V é 3T² mais 2T mais 4. Então T aqui. Isso tudo dt. Mais o I de 0, que ele foi dado aqui como 1. Então a gente vai chegar aqui em 1 sobre 200 vezes 10 a menos 3. Isso daqui vai dar 3t³ dividido por 3, mais 2t² dividido por 2, mais 4t, isso daqui de t até 0. Isso mais 1, certo? Quando a gente substituir esses valores, vai dar 1 dividido por 200 vezes 10 a menos 3, T3 mais T2 mais 4T, isso tudo mais 1, que esse zero aqui morreu. Então, a gente tem que o I de T vai ficar como? Vai ficar 5T ao cubo mais 5T ao quadrado mais 20T mais 1, isso tudo em ampere. Lembrando que isso só para os valores de T maiores do que 0. Beleza? Bom, é isso. A gente encerra aqui esse primeiro módulo aí do nosso aulão. Beleza? Desce aqui, você vai ver tudo que você precisa de indutor e capacitor. Tem os exercícios aqui, certo? Você vai conseguir resolver os exercícios. Mete bronca. Quando tu tiver craque, tu volta aqui pra gente ver o nosso próximo módulo. Tranquilo?